Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de Web 1. Hoje teremos a aula 6. O que a gente vai aprender na aula 6? Novas marcações HTML. Só isso. Então, todas essas marcações aqui são utilizadas em nível de linha. O que isso significa? Até agora, as marcações que nós trabalhamos, por exemplo, parágrafo, H1, elas criavam blocos no nosso site. E aí um bloco era sempre colocado embaixo de outro. Essas marcações que nós vamos aprender hoje são marcações diferentes. Elas não criam blocos. O normal é sempre criar bloco. A gente vai ver ainda durante muitas aulas que todas as marcações acabam, quase todas, acabam criando blocos na nossa página. E são bem poucas as que não criam. Então essas que nós vamos ver hoje, elas não criam. Isso significa que você pode usar essas marcações no meio do texto, que aí ele não vai forçar aí para a linha de baixo, que nem um parágrafo, vai um em cada linha. Esse daqui não, esse daqui a gente vai usar no meio do texto, a gente vai ver como que usa. Então aqui tem várias marcações. Strong significa destacado, se nós quisermos destacar o texto. EM em inglês vem de enfatizar. O que a gente deveria usar o EM seria se nós quiséssemos enfatizar uma palavra ou uma frase. Mas como assim enfatizar? Qual que é a diferença de enfatizar e deixar destacado? Destacado você só vai mostrar para quem está lendo que aquilo é importante. Enfatizar seria algo como mudar o tom de voz na hora que está lendo. Esse é o jeito correto de usar essa marcação EM aqui. Mas, geralmente, não tem necessidade de mudar o tom de voz. Isso seria, por exemplo, num livro, quando alguém está lendo uma fala de um personagem, e aí esse personagem, vamos supor, está sendo sarcástico ou alguma outra coisa, e aí ele, para mostrar que está mudando o tom de voz no livro, geralmente eles deixam em itálico. Então, seria esse enfatizar aqui. Mas a gente não precisa seguir exatamente isso, vai ser muito difícil a gente acabar usando. O spam. Spam é uma marcação que não tem significado. Então essa é a primeira vez que vocês aprendem uma marcação sem significado. Em HTML só tem duas marcações sem significado. Essa é uma delas, né? Todas as outras têm significado. A gente sempre vai usar nos locais mais adequados. Só que acontece que tem vezes que nós precisamos usar marcações para usar CSS. Então a gente não está usando aquela marcação porque tem um significado, porque ali eu preciso de tal coisa. Não, é simplesmente porque eu quero mudar o visual. Só visual. Nessas situações, nós vamos usar as marcações sem significado. Spam é a marcação sem significado que a gente pode usar no meio da linha. Mais para frente a gente vai aprender outra. Então vamos supor que eu queira só mudar uma palavra ou uma frase, mudar só o visual, mas que não tenha nada de especial, eu posso usar o spam. Del é para texto deletado. Como assim? E da mesma forma, o ins seria para texto inserido. É uma informação que foi alterada do texto original, mas que você quer deixar bem claro que o texto original foi alterado, para você manter um histórico. Então você pode usar essas duas marcações aqui. O ins, para falar que, olha, isso não tinha no texto original, foi inserido depois. E o del, para mostrar que, olha, isso tinha no texto original, mas foi apagado. BR é quebra de linha. BR é de break, de quebrar, né? É uma quebra de linha. O que é uma quebra de linha? Quando você tem, nós aprendemos parágrafos. Você tem um parágrafo, terminou de escrever, começa um novo parágrafo.
Ou seja, vai começar uma nova linha, um novo parágrafo, vai ter um espaço, uma margem entre eles. Mas vamos supor que você quer que no meio de um parágrafo force a ir para uma nova linha. Só que ainda não terminou o parágrafo, você só quer forçar a ir para uma nova linha. Isso chama quebra de linha. Dentro de um parágrafo, você vai forçar o texto a ir para uma nova linha. Vamos supor que você está escrevendo, de repente agora você quer escrever na linha de baixo. Você usa essa marcação BR e aí continua escrevendo. O texto vai obrigatoriamente ir para a nova linha de baixo. Só que o parágrafo vai se manter. Você ainda não terminou o parágrafo. Ou seja, o espaço entre essa linha e a linha de baixo não vai ter margem. Não vai ter espaços entre elas, porque você ainda está dentro de um mesmo parágrafo. E a gente só vai usar o BR nessa situação. Quem aprendeu HTML e CSS antigo, de mais de 20 anos atrás, aprendeu a usar o BR para ficar colocando espaço entre parágrafos ou espaço entre blocos, entre marcações. Mas a gente já viu que essa parte visual de espaço entre elementos é responsabilidade do CSS e não do HTML. Então é errado você usar o BR para isso. E nas nossas aulas vocês não devem usar o BR desse jeito, senão vocês vão perder nota. Small. Small significa pequeno em inglês, né? Essa marcação serve como uma observação ou uma nota de rodapé. Se você estiver escrevendo alguma coisa e quiser deixar como uma observação, algo que não seja essencial do texto, se aquela pessoa não ler, não vai fazer diferença, ele vai entender todo o texto, você pode colocar no small, que é como se fosse uma nota de rodapé, uma explicação extra, igual de um livro. Não precisa ficar no rodapé da página. Você pode deixar ela onde você quiser, né? Normalmente a gente coloca no rodapé, mas isso vai ser mais uma observação. E a última marcação é a marcação A. A vem de âncora. E essa marcação é a que cria links. Links que o usuário pode clicar e ir para outra página. A gente vai, então, aprender a como criar links. Então, na aula de hoje, a nossa página, na verdade, tem 2 arquivos HTML e a gente vai navegar de uma página para outra. Por que chama âncora, né? Por que o cara que inventou o HTML, o Tim, chamou isso de âncora? Porque a ideia é navegar nos sites. E aí você navega até um site e ancora. Você para lá naquele site. Por isso que isso é uma âncora, assim, né? É um próximo ponto de parada. Além disso, nós também vamos ver um novo atributo para marcação meta. A gente já usava ele com o TF8, né, o conjunto de caracteres, e agora a gente vai usar o meta com outros atributos que servem para a segurança do nosso site. Então você só precisa colocar lá que aí o seu site vai estar mais seguro. Vou mostrar agora qual é o site que a gente vai fazer na aula de hoje. Esse site aqui é o site da aula de hoje, mais e mais HTML. Aqui tem um link, ó. Na verdade, ó, eu deixei como link toda a frase. Clique aqui para ir para outra página. Se eu clicar, cheguei na outra página, que é um outro arquivo HTML. Parabéns, se conseguiu para outra página, clique aqui para voltar. E aqui tem exemplos usando todas as coisas que eu falei agora há pouco, né? Ó, vamos destacar uma palavra. Aqui a palavra está destacada. Gatos não são maldosos. Então aqui é para enfatizar. São bonzinhos. Aqui o restaurante universitário serve. Aqui foi removida essa palavra aqui. Então ela foi deletada. Então não serve mais picanha, infelizmente, né? Vocês chegaram numa época não muito boa. Agora o RU só serve picadinho. Aqui também tem um outro link, que se eu clicar, ele abre uma nova aba. Então ó, já tem uma diferença entre esse daqui que não abria e esse daqui que abre. Esse daqui abre uma nova aba e carrega o YouTube. Então ele carrega um vídeo aqui do YouTube. Ou seja, eu posso criar links para outros sites
Não precisa ser só para o meu próprio site o link. Então aqui tem um videozinho, só para vocês se animarem, né, da época que o RU tinha picanha. Embaixo, HTML5 possui marcações semânticas. Aqui tem uma palavra personalizada, ó, eu deixei uma palavra destacada. E nossas duas frases filosóficas da aula: a persistência é o caminho do êxito. Então quem falou isso é o Charles Chaplin. Aqui tem um link para a Wikipédia. Cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Então quem falou isso? Charlie Brown Jr. Vamos ver o HTML desse site aqui. Começo, vocês já sabem para que serve. Doc type, tipo do documento, marcação HTML com o nosso site, cabeça do site, título, novas marcações, marcação meta, char7 UTF-8, né, conjunto de caracteres. Aqui a gente tem um comentário, ou seja, isso vai ser ignorado pelo navegador. Por que eu deixei esse comentário? Só para explicar essas duas marcações metas, que são as novas marcações. Elas servem para evitar ataques à nossa página. Então, o name, o atributo name, tem que ser referrer, e o content tem que ser never, ou se não, esse no referrer. Por que tem as duas marcações? A primeira funciona em navegadores antigos e a segunda funciona nos novos navegadores. Para que ela serve, essa marcação? Sem ela, se o nosso site tiver um link, e agora ele tem, né, que abre outro site, esse outro site pode acessar o nosso. Pode acessar o nosso por JavaScript e ter acesso total à nossa página por JavaScript. Por exemplo, aquele link que eu abri do Google, do YouTube, se não tivesse essa marcação no meu site, o site do YouTube teria acesso à minha página e ele poderia fazer o que ele quisesse. Então isso seria uma falha de segurança. Por isso que tem que colocar essas duas marcações aqui. O bom seria se fosse padrão já esse comportamento e a gente não tivesse que colocar sempre, né? Mas até onde eu sei, não é o comportamento padrão do navegador, então a gente sempre vai ter que colocar ela. As outras duas servem para incluir o nosso arquivo CSS, né? O nosso arquivo reset estilo. O corpo do meu site, H1, mais e mais HTML. Aí eu tenho um monte de parágrafos, um monte. Dentro do parágrafo, eu tenho as novas marcações. Lembra que eu falei que são marcações de nível de linha? Ou seja, marcações que não criam blocos. Se eu clicar aqui, ó, em inspecionar, os parágrafos estão aqui, ó, eles criam blocos, ó, e ficam um embaixo do outro. Ó. Já essas marcações, ó, elas não vão criar blocos. Elas podem ser colocadas no meio do texto. Então, elas vão funcionar só no texto. Elas não vão alterar outras coisas. São marcações que servem para alterar só texto. Então, a primeira aqui, a marcação A, que serve para criar um link. Eu abro a marcação, escrevo o que eu quiser e fecho. Todo esse texto que eu escrevi aqui vai aparecer aqui. E todo esse texto que tiver dentro da marcação A vai ser um link que eu posso clicar. Mas para onde que vai esse link aí? Esse link vai para onde eu quiser nesse atributo href. A gente já tinha visto esse atributo aqui, ó, em cima, ó, marcação link href. Quando eu precisava falar qual era o arquivo CSS que eu queria que o navegador carregasse. Então aqui é qual é o arquivo HTML que eu quero que o navegador carregue. Ele vai procurar na mesma pasta que está esse meu arquivo index.html. Então, estou aqui na minha pasta que tem o index.html. Na mesma pasta eu tenho esse outro HTML e tem a pasta CSS. Então eu tenho esse arquivo, outro.html. Como eles estão na mesma pasta, eu só preciso colocar o nome. Se tivesse em outra pasta, eu teria que colocar o nome da pasta, barra,
o nome do arquivo. Só isso que eu preciso fazer. Quando eu clicar nesse link aqui, ele vai carregar esse outro HTML. Então, se eu clicar, até aqui ele já mostra que carregou o outro HTML. Próximo, vamos destacar uma palavra. Então, a palavra destacar está no meio da marcação strong. Strong serve para destacar uma palavra. Mas espera aí. Então, será que destacar a palavra é sempre deixar ela em negrito? Ou aqui ainda eu aumentei o tamanho da fonte? Não. A gente destaca a palavra do jeito que a gente quiser. Se eu quiser, eu posso destacar em vermelho, em azul, em verde. Posso deixar maior, menor, negrito, itálico, sublinhado. Tanto faz. Por que tanto faz? Porque o visual está no CSS. O HTML não tem que me falar nada de visual. O HTML tem que me dar significado. E o significado que eu estou criando aqui é que essa palavra deve estar destacada. Agora, o visual no CSS eu escolho qualquer um. Aqui a mesma coisa. Gatos não são maldosos. Aqui estou enfatizando o não. O significado é que o não é uma palavra enfatizada. O visual pode ser qualquer um. Eu que vou escolher no CSS o visual que eu quiser para essa palavra aqui. Aí eu tenho a marcação que quebra uma linha BR. Essa marcação é um pouco diferente das outras, porque não precisa abrir e fechar. Ó. Que nem no EM eu abri e fechei. O BR eu não preciso. Inclusive, se você escrever assim, ó, fechando o BR, está errado. Isso daqui não precisa fechar a marcação BR. Tem que só escrever BR e pronto, porque não vai ter nada dentro dela. Isso só força o texto a ir para uma nova linha. Então, aqui no meu site, gatos não são maldosos. Aí vai para uma nova linha, são bonzinhos. E tudo isso daqui é um parágrafo só. Aqui está o espaço ó, entre parágrafos. Se eu inspecionar, eu vou ver que está tudo dentro de um parágrafo. Ó. Próximo parágrafo. Aí eu tenho a marcação A. Dentro dela está restaurante universitário. Serve picanha, só que picanha está dentro da marcação del, de deletar. Picadinho. O del, então, é uma informação que existia, mas hoje não tem mais, eu deletei, só que eu quero manter o histórico de tudo que já teve. Por isso, eu não apaguei, eu só deixei entre a marcação del. O que eu poderia fazer como visual? Eu poderia fazer o que eu quiser. Nesse caso, eu deixei ela riscada, mas eu poderia fazer a palavra sumir. Então, ela nem seria mostrada aqui, mas ela ainda ia existir no HTML. Ou eu poderia deixar ela bem pequenininha, ou poderia deixar ela em cinza para mostrar que é uma informação que não é mais válida. Esse link aqui ó, tem uma coisa diferente. Esse link ele não vai para o mesmo site, ele vai para um novo, ele vai para o site do YouTube. Todo link que vai para outro site, aqui no href, né, eu tenho que escrever esse protocolo aqui ó, no começo. Se eu não escrever esse protocolo, o navegador não vai para outro site, ele fica no mesmo. Ah, então se eu escrever www.youtube.com, ele vai ficar no meu site? Vai. Ele não vai para o site do YouTube. Inclusive vai dar um erro. Por que vai dar um erro? Porque ele vai procurar esse arquivo aqui na minha pasta. Na pasta aqui que tem o index. Ele vai procurar o arquivo www.youtube.com. Aí ele vai falar, não existe nenhum arquivo com esse nome aqui. E vai dar um erro. Ó. Eu vou salvar, vou recarregar e vou clicar aqui. Ó. Ele falou, arquivo não encontrado. Então, eu tenho que colocar o protocolo. Se eu colocar o protocolo, aí o navegador vai acessar outro site. Pode ser qualquer site. O protocolo, geralmente são só dois. Ou http ou https O S vem de seguro, então é mais seguro. O YouTube usa ele. Hoje em dia, a maioria dos sites usam.
Como que eu sei qual que o site usa ou não usa para conseguir fazer um link para o outro site? É fácil. Por exemplo, eu vou escrever aqui o site da UTF-PR. Ele está entrando aqui no site da UTF-PR. O que eu faço? Eu posso simplesmente clicar aqui, viu que está selecionado, e copiar. Bom, copiei esse texto, portal UTF-PR do BR. Beleza, fechei. Agora eu vou vir aqui, vou tirar essa daqui do YouTube. Ó, tirei. E vou colar, pode ser Ctrl V, Ctrl C, copia, Ctrl V, ou posso colar assim. Olha, do navegador, ele já pôs para mim o http://. Então, eu não preciso descobrir assim ou chutar. Eu só copio do navegador e ele já vem certinho para mim, ó, http://. Mas, se você não souber, você testa os dois. Você testa com ou sem o S e o que funcionar é o certo, aí você deixa certinho no seu site. Então, agora, esse link aqui vai para o site da UTF-PR. Outra coisa, tem um novo atributo aqui, target. Target é alvo, destino. O valor é underline blank. Esse valor diz que deve ser aberta uma nova aba. Se eu não colocar isso daqui, ele vai abrir na mesma aba. Salvar, recarregar a página. Quando eu clicar aqui, ó, ele abre na mesma aba. Vou voltar e vou colocar agora o target underline blank. Vou salvar, recarregar e agora, ó, nova aba. Então você escolhe se o seu link vai abrir numa nova aba ou vai continuar na mesma aba. Geralmente, se a gente continua no mesmo site, não abre. Se a gente vai para outro site, abre uma nova aba. Por quê? Porque a gente não quer que o usuário saia do nosso site. Por isso que a gente vai abrir uma nova aba e aí agora o usuário vai continuar navegando no nosso e vai poder navegar no outro. Próximo parágrafo tem o ins, que é inserir uma nova informação. O HTML5 possui marcações semânticas. Então está aqui, eu coloquei até um sublinhado para mostrar que esse ins, o visual do ins é esse sublinhado aqui. Uma nova informação que não tinha antes no meu site, foi inserida recentemente. Sites de notícia acabam usando isso. Eles postam uma notícia e de repente vê que surgiu uma nova informação, eles precisam editar, se eles quiserem, eles podem fazer isso daí. Coloca essa marcação ins e a nova informação. Aqui embaixo, aqui temos uma palavra personalizada, então eu usei o spam. O spam não tem significado, eu deixei ele numa palavra aqui e no CSS coloquei um visual. Então está aqui ó, o visual, ó, palavra, em laranja e com um sublinhado, só que um sublinhado diferente. Os últimos dois parágrafos aqui, eu usei o small, como se fosse uma nota de rodapé ou uma observação, né? Algo, nesse caso, eu deixei como nota de rodapé essas duas citações aqui. E deixei como visual, né, um texto um pouco menor. Então, esse texto aqui é um pouco menor que os outros, para mostrar que isso daqui é uma observação. Geralmente, quando a gente faz uma citação, a gente não usa o small. Mais para frente, vocês vão aprender outras marcações que servem para citação. Mas aqui eu usei, só porque vocês ainda não aprenderam, e para mostrar que esse daqui seria a nota de rodapé do meu site. Então, tem os links também aqui para a Wikipédia do Charles Chaplin, do Charlie Brown Jr. O Charlie Brown Jr. tem a letra da música. E de HTML é isso daí. Esse HTML é essa página aqui. Quando eu clico no link, eu abro outro arquivo. Esse outro arquivo é esse daqui. É uma outra página. Então, eu tenho que escrever tudo de novo, uma página completa. Por isso que ele tem todo esse começo, que é inclusive igual ao do outro. E a única coisa que muda é o body, é o corpo.
Todo o resto é idêntico. Inclusive, ó, até o arquivo CSS que é incluído é o mesmo. Quando vocês forem fazer um site, vocês vão ter seus arquivos CSS e vocês podem incluir eles em todas as suas páginas. E aí a única coisa que muda vai ser o body. O que tem nesse body? Né? Outra página, um parágrafo parabéns e um outro parágrafo com um link que retorna ao arquivo index.html. Eu vou mostrar o CSS rapidinho, já que nessa aula não é uma aula de CSS, a gente só vai rever algumas coisas. Vou botar aqui. Esse CSS vale para as duas páginas, ele está sendo aplicado nas duas. Por exemplo, deixei a fonte maior no site inteiro. O H1, a fonte 3.5 em, ou seja, 3.5 vezes o tamanho normal. Margem para baixo, 1 rem. O que é rem? É uma vez o tamanho da fonte do site, não a fonte do H1, é a fonte da raiz. E a fonte raiz é essa aqui, ó, a fonte raiz do site. Então, esse daqui vai ser 1 vezes 20, vai dar 20 pixels. Só que o tamanho do H1 vai ser muito maior. O tamanho da margem para baixo vai ser bem pequenininho. A gente pode ver isso daqui, ó, inspecionar. Olha que grande que está a fonte e pequeno que está a margem. Então, é porque a margem é 1 vez a raiz, tamanho raiz. Se eu tirar esse R, ó, agora vai ser 1 vez o tamanho do próprio H1, ó, da fonte do H1. Então, ó, o mesmo tamanho que tem o H1 tem a margem. Ó. Os dois têm o mesmo tamanho. Então, aqui eu usei o rem, que vocês devem usar quando quiser se basear na raiz do site. Parágrafos tem margem para baixo. O strong tem uma fonte um pouquinho maior, 1.35, ou seja, 35% maior. Então, aqui ó, o strong tem uma fonte um pouquinho maior. O em tem uma fonte também um pouquinho maior, 25, cor vermelha, e deixei em maiúsculo. Então, em aqui, ó, fonte vermelha, um pouquinho maior e em maiúsculo. O span vai ter um sublinhado, e o sublinhado vai ser pontilhado, dotted. Então, aqui está o span. O span, então, está sublinhado. E isso daqui é uma coisa nova. Eu não tinha falado da outra vez, mas o sublinhado não precisa ser uma linha reta. Ó. O normal é a linha reta. Mas existem vários tipos de sublinhado. Ó. Tem esse aqui, dashed, que é tracejado. E tem o dotted, que é pontilhado. O del tem uma linha que risca ele. O inserido, o ins, tem uma linha em cima. Não, tem uma linha embaixo. Underline. Então, ele é sublinhado. Então, tá aqui, ó. Esse é o del, que tem uma linha riscada. E esse é o ins, que tem uma linha embaixo, sublinhada. Então, tá tudo sublinhado. O small, que é a citação, ó, eu deixei uma fonte um pouco menor, 75%. A fonte 100% não muda nada. Se for menor, diminui. Se for maior, aumenta. Em vez de escrever 75%, eu poderia ter escrito isso daqui também. Ó. Isso é um comentário, então é ignorado. Eu poderia ter escrito 0.75 em. É a mesma coisa que 75%. Ou eu poderia ter escrito 0.75 em. Eu não preciso escrever 0. Quando é 0 ponto qualquer coisa, eu posso simplesmente escrever ponto qualquer coisa. É a mesma coisa. Tudo isso daqui faz a mesma coisa. Você pode usar o que você preferir. Então, aqui embaixo, o small, inspecionar. Está aqui, ó, uma fonte um pouquinho menor do que a do resto do texto. E aqui embaixo tem mais um exemplo que é o seguinte. Ó, eu mudei o span de novo.
Eu já tinha mudado o span, eu já tinha deixado ele sublinhado. E agora eu mudei de novo, eu mudei a cor dele para uma cor meio laranja, ou laranja marrom. Então, ó, percebe que na hora que eu inspeciono um span, ó, ele mostra duas regras CSS, e as duas estão no meu estilo. Uma regra é para deixar sublinhado, e a outra regra é para deixar colorido. Ó. E não tem problema deixar em regras separadas. Podia estar na mesma regra, pode estar em regra separada, tanto faz. Ele vai sempre aplicando tudo. O que tiver por último é o que está valendo. Como essa última muda só a cor, ela não mudou esse sublinhado, então o sublinhado está valendo. Se agora eu quiser colocar mais uma que muda a cor, aí essa cor vai parar de valer. Ó. Se eu escrever aqui em cima, ó, color blue, ó, agora ficou em azul. E agora essa cor aqui não está mais valendo. É a que veio por último. Mas o sublinhado ainda está valendo. Ele só vai deixar de valer se eu também quiser mudar o sublinhado. Então vai se acumulando as coisas que você vai colocando de visual. Então, de CSS acabou. Da aula de hoje é isso daí. Estudem, tentem fazer esse site, tentem usar todas as marcações que aprenderam hoje, treinem bastante CSS. Até mais!